A paz do Senhor, irmã, seja bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Obrigada pela sua presença. A paz do Senhor a todas que estão entrando aí comigo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entrando aí, vai dando um sinalzinho para mim saber quem é que está aí comigo. A paz, Neidimar, Darcilene, Maria Ananias, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, amém. Glória a Deus pela vida das irmãs. E já que já estamos iniciando, eu sempre gosto de começar orando, né, clamando a Deus, pedindo ao Senhor pela presença dEle. Então, ore aí comigo enquanto os outros irmãos, né, estão entrando, estão se achegando. Peço que estejam aí orando comigo, amém? Vamos orar? Pai querido e amado, louvado seja o Teu nome. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui em mais uma live e tudo que fazemos, Pai, é para a glória do Teu nome. Tudo que fazemos, Pai, é para que vidas sejam alcançadas. E eu te convido, Espírito Santo, a fazer parte, momento desse culto. Senhor, que Tu esteja conosco, Pai. Que a Tua presença seja real, seja verdadeira. Que a Tua presença, Senhor, seja a principal aqui, Senhor, nesta live. Porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer ou realizar. Paizinho querido, toma cada vida que está comigo nesta live, aquelas que vão assistir depois. Que cada pessoa, meu Deus, possa receber da Tua parte uma palavra, Senhor, que vai ajudá-los, que vai transformar as suas vidas. Porque toda palavra que vem de Ti tem poder para transformar, para curar e para mudar vidas. E eu te louvo, Senhor, e te glorifico, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, visita cada lar, Senhor, neste momento, trazendo a Tua paz, Espírito Santo, colocando tudo no seu devido lugar. Que haja, Senhor, que haja, Pai, entendimento, que haja, Senhor, cura, que haja libertação, que haja transformação dentro dos nossos lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Rejane, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão aqui comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, eu queria pedir perdão por conta da iluminação que não está muito boa. Mas eu tive um pequeno imprevisto e tive que fazer a live em um local que não tem uma iluminação tão boa. Então, desde já eu já peço perdão a todas as irmãs pela imagem não estar tão boa, tá bom? Antes, de iniciarmos a palavra de Deus, eu gostaria de me apresentar, para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou a irmã Maiara Lemos, pertenço à Igreja de Nova Vida no Colobandê, faço parte do Ministério com Novos Convertidos há 10 anos e há mais ou menos uns 4 anos e meio faço parte do Ministério das Guerreiras de Oração, que é um privilégio para mim estar representando esse ministério. A paz do Senhor, irmã Valéria. Então, que Deus possa nos abençoar esta noite com a palavra que Ele trouxe para mim, para compartilhar
com as irmãs e os irmãos que vão estar aqui presente comigo. E hoje é o início de uma série de mensagens que eu estarei trazendo sobre como saber se sou um discípulo. Será uma série de mensagens que estará trazendo bases, né, para todo aquele que verdadeiramente é um discípulo e quer se tornar um discípulo verdadeiro de Cristo. Então, hoje o tema desta mensagem é como saber se sou discípulo. Então, hoje é a primeira mensagem de uma série de mensagens falando sobre o verdadeiro discípulo de Cristo. A paz do Senhor, Denise, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, vamos dar início à leitura da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Abra aí comigo para juntos buscarmos aprender e conhecer mais da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo Lucas, capítulo 9, do versículo 23 e 24. Amém? A palavra de Deus diz assim, em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? O chamado de Cristo para o discípulo é um chamado à morte de si mesmo. Uma entrega absoluta a Deus, como fala no versículo que lemos. Deus requer de nós uma entrega absoluta. A morte de si mesmo é um chamado que Cristo tem para todo aquele que quer ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Jesus é direto, não faz nenhum rodeio quando disse o que cada pessoa tem que fazer para segui-lo. Jesus ele foi muito claro, ele foi muito objetivo. Quando ele disse, aqui no versículo 23 e no 24, ele foi bem claro, ele não fez nenhum rodeio, ele não mediu palavras. Jesus ele foi claro e reto. Disse assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Não teve nenhum rodeio. Para compartilharmos de sua glória, é necessário compartilharmos de sua morte. Todo cristão, verdadeiro cristão, todo ser, que respira, que entende o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, ele precisa entender que para compartilharmos da glória de Deus, também precisamos compartilhar da morte de si mesmo, sepultar a velha natureza e a partir daí se tornar uma nova criatura. Jesus fez um chamado, uma ordem e não um convite. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele não fez um convite. Vem, se você quiser, vem. Se você quiser, você faz isso. Se você quiser, você faz aquilo. Não. Jesus, ele foi claro e objetivo. E ele diz, em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, eu gostaria que vocês abrissem comigo. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar,
porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E no versículo 21, Jesus também diz assim: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E no versículo 22, então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O siga-me sempre tem sido uma ordem, nunca um convite. Que isso fique bem claro em nossa mente. Quando Jesus nos chama, quando Jesus chamou os seus discípulos, ele deu uma ordem. Em Mateus 4,17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não podemos interpretar o arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, como uma súplica. Jesus ordenou que cada pessoa renunciasse os seus interesses e abandonasse os pecados e obedecesse completamente a ele. Muitas pessoas acham que quando tem um pregador falando da palavra de Deus e que faz o apelo, as pessoas acham que aquilo ali é uma súplica, que Jesus que precisa de nós. Parece, dá a entender a algumas pessoas que parece que Jesus está ali se humilhando diante de nós e dizendo: vem, eu preciso de vocês não estão entendendo. Não, na verdade, quem precisa de Jesus somos nós. Jesus, ele está dando, uma ordem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós precisamos compreender que somos nós que necessitamos da graça, da misericórdia e da salvação de Jesus. Hoje eu estou falando como saber se sou discípulo. E também se aplica àqueles que ainda não conhecem a Cristo, para já entender que quem precisa do Senhor somos nós. Não é Ele que precisa de nós. Ele, com sua graça, amor e misericórdia, ele diz: arrependam-se. Mas isso não significa que é um convite, que você não tem condições. Não é isso. Jesus ordenou que cada pessoa renunciasse os seus interesses e abandonasse os pecados e obedecesse completamente a Cristo. Jesus espera de nós obediência imediata. Ele não aceita desculpas. Isso precisa ficar claro em nossa mente e em nosso coração. Em Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Quem quiser abrir aí comigo para acompanhar, é ótimo acompanharmos o que as Escrituras falam. Então, Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62 diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os vossos mortos, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil, colocou um título dizendo assim: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Aqui nesse texto fica muito claro as pessoas querendo colocar condições, os seus próprios interesses, antes de seguir a Jesus. E aqui Jesus rebate, deixando bem claro que primeiro é obediência a Ele. Precisamos obedecer imediatamente ao chamado de Cristo, porque se verdadeiramente cremos nele, verdadeiramente nos tornaremos discípulos, mas precisamos compreender de forma clara que existem condições, existem exigências de Cristo para podermos verdadeiramente nos tornar discípulos, servos verdadeiros do Senhor nesta terra. A pergunta é: quando é que nos tornamos um cristão? Um discípulo de Cristo? Quando vai à frente em resposta a um apelo? Quando se ajoelha diante do altar? Quando chora sinceramente? Nem sempre. É nesse momento que nos tornamos verdadeiramente discípulos. Repetindo, como saber se sou discípulo? Os primeiros seguidores de Cristo tornaram-se discípulos quando lhe obedeceram, quando eles deixaram imediatamente seu pai e o barco e o seguiram. Quando abrimos lá em Mateus capítulo 4, versículo 22, diz assim: então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqui começou o processo de se tornarem verdadeiramente discípulos do Senhor. A obediência à ordem de Cristo resulta na morte de si mesmo. Não existe verdadeiro cristianismo sem morte de si mesmo. É necessário compreendermos que não somos mais nós que temos que viver, e sim Cristo que precisa viver em nós. Talvez o erro fundamental cometido por muitos cristãos seja fazer distinção entre receber a salvação e tornar-se discípulo, achando que são coisas diferentes, achando que é aceitável ser salvo sem assim assumir compromisso com as exigências radicais de Jesus. É isso mesmo que eu estou falando, irmãs. Parece uma palavra dura, parece uma palavra difícil de ouvir, mas é necessário. Porque tem muitas pessoas que querem viver de uma vida com Cristo sem ter compromisso. Querem ser salvas, mas não querem se tornar discípulo. E todo aquele que se torna discípulo tem compromisso com o reino. E não tem como você ser salvo sem você ter compromisso com o reino. Não tem como você crer em Jesus verdadeiramente, entregar a sua vida a Ele, sendo que quem governa a sua vida não é Cristo, é você. E lá em Mateus capítulo 10... no versículo 38, gostaria, que quem puder ser ligeiro aí junto comigo, leia, acompanhe comigo. É muito importante nós meditarmos e lermos a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 38, diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha que coisa tremenda que o Senhor fala, olha que revelação. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tem condições. É necessário tomar a cruz e seguirmos ao Senhor. Nós recebemos salvação não só para o nosso bem-estar,
para desfrutarmos da salvação e ficarmos paradas, só esperando Jesus nos chamar ou o nosso tempo aqui na terra passar? Não, mas principalmente para trazer glória a Deus por meio de um povo que tem o caráter de Cristo. Vamos ler lá em Isaías 43, versículo 7, que diz assim, Isaías 43. Eu marquei Isaías aqui, mas Isaías fugiu da minha Bíblia. Isaías 43, versículo 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Aleluia! Nós somos chamados, nós fomos salvos para a glória de Deus. Preste atenção, nós fomos salvos para trazer glória a Deus por meio de um povo que tem o caráter de Cristo. Precisamos ter o caráter de Cristo nesta geração. Para nos tornarmos um verdadeiro discípulo, é necessário ter a identidade de Cristo em nós. Não posso ser salva sem aceitar o senhorio de Cristo. Cristo não pode ser o Senhor da minha vida se eu for o Senhor dela. Não posso me tornar discípulo sem morrer para mim mesmo e sem me identificar com Cristo que morreu pelos meus pecados. Isso é muito sério. Nós precisamos entender se é Cristo que governa as nossas vidas. Quem tem que tomar direção das decisões que temos que tomar diariamente nas nossas vidas, é o Senhor que tem que estar na frente, não é nós que temos que tomar frente. Lá em Marcos capítulo 8, no versículo 34 e 35, diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou sendo repetitiva com esses versículos, mas é para ficar na nossa memória. No 35 diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Aleluia. Precisamos entender que é Cristo que precisa governar as nossas vidas e não nós. Como você pode estar se perguntando, mas Maiara, como essa determinada autorrenúncia se manifesta em minha vida? Como que eu posso aplicar diariamente essa renúncia na minha vida? Como que eu vou morrer para mim mesmo diariamente? Eu morro para mim mesmo é quando você entende que você não tem mais direito de governar a sua vida. E sim, Cristo é colocar sobre o senhorio de Cristo todas as áreas da sua vida. Se você analisar direitinho, você pode ver em sua vida, identificar em sua vida algumas áreas que não é Cristo que está governando, mas sim você. Então, nós precisamos fazer essa autoanálise, colocar diante do Senhor todas as áreas da sua vida e analisar quem é que está governando a sua vida.
Eu tenho certeza que se você fizer essa pergunta para o Senhor, se você se humilhar sobre a potente mão dele, ele vai mostrar para você, ele vai revelar a você tudo aquilo que na sua vida quem está tomando a direção, as decisões, é você. Porque muitas das vezes nós não oramos, nós não perguntamos, nós não esperamos. Simplesmente agimos e depois colhemos as consequências das nossas atitudes e depois nós perguntamos ao Senhor por que aconteceu. Então, precisamos entender que nascer de novo é viver uma vida nova, negando, crucificando a minha carne e as minhas paixões e desejos. Temos que colocar tudo o que temos, tudo o que somos à disposição permanente de Deus. Nos submeter ao senhorio de Cristo, pois assim teremos a certeza de que tudo que fazemos em nossa vida está sendo agradável a Deus, porque não é mais nós que governamos a nossa vida, mas sim Cristo. E aí poderemos dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Assim como o apóstolo Paulo disse. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que não era ele que governava a sua vida, mas era Cristo. Aonde ele ia, aonde ele pregava, aonde ele estava, era Cristo que estava vivendo nele. Tudo que ele fazia, porque ele estava na prisão e na prisão ele fez a maioria das cartas, né, do Novo Testamento. E você vê que era um homem cheio do Espírito Santo, que não se deixava levar pelas circunstâncias a qual ele estava vivendo, mas ele deixava claro que ele estava feliz, que ele estava com a convicção de que aonde ele estava era o lugar que era para ele estar. E ele não estava entristecido, ele não estava amargurado, mas ele entendia que era por causa de Cristo que ali ele se encontrava naquela prisão e que ele estava glorificando ao nome de Deus, porque ele dizia, e era claro, que não era mais ele que vivia, mas era sim Cristo que vivia nele. A morte do eu é pré-requisito essencial para nos tornar um discípulo. E eu repito mais uma vez, como saber se sou discípulo? Eu acabei de dar a resposta. Primeira coisa que temos que identificar em nós mesmos é se de fato estamos morrendo diariamente para o nosso eu, para as nossas vontades, para os nossos desejos. E se é Cristo que está vivendo em você, se é Cristo que está governando a tua vida. Então, minhas irmãs e irmãos, para nos tornar um verdadeiro discípulo, tem sim condições. Se queremos ser salvos, se queremos verdadeiramente ter um compromisso com Cristo, como eu disse, as pessoas querem ser salvas, mas elas não querem ter compromisso, mas não tem como desligar. Se eu sou salva, se eu entendo que Cristo me resgatou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, se eu estava morta em meus delitos e pecados e Jesus me ressuscitou, me trouxe, porque eu sepultei a minha velha natureza e Jesus me trouxe, ele me resgatou, então não é mais eu que tenho direito da minha vida, é Cristo que tem direito da minha vida, ele faz de mim o que ele quer. Muitas pessoas têm confundido a salvação, têm confundido o relacionamento com Deus, achando que Jesus fez o que fez para somente termos esse direito e esse privilégio de estar salvo. Não foi só para isso. Foi para glorificar o nome de Deus. E nós glorificamos ao nome do Senhor através das nossas obras.
Nós glorificamos ao nome do Senhor através da obediência. É pelos frutos que nós demonstramos quem realmente somos. Então, se verdadeiramente somos discípulos de Cristo, que é para isso que o Senhor te chamou, é para isso que o Senhor te escolheu, é para isso que o Senhor te resgatou do império das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz, é para viver para Ele, para a glória dEle, para que o caráter dEle fosse implantado dentro de nós, para nessa geração glorificarmos ao nome dEle, e quando estivermos preparados, cheios do Senhor, quando a identidade de Cristo estiver enraizada em nós, a partir daí nós irmos ir lá e resgatar outras vidas. Isso precisa estar claro. Isso precisa estar bem claro em nossa mente, em nosso coração. Nós não fomos chamados para simplesmente desfrutar das bênçãos de Deus apenas. Não. Deus quer nos abençoar sim, porque Ele é o nosso Pai. E todo pai abençoa o seu filho. Todo pai concede bênçãos aos seus filhos. Se nós, pais terrenos, como diz a palavra, somos maus, queremos o bem dos nossos filhos, como que Deus, sendo quem Ele é, o Todo-Poderoso, o exemplo maior de pai, Ele não vai querer abençoar os seus filhos? Mas hoje tem sido pregado um evangelho aonde eu sou servida pelo meu Deus. Não é o contrário, não é eu que sirvo, não. Tá sendo assim, é Deus que me serve, Deus que faz aquilo que eu quero, na hora que eu quero, e que se não é na hora que eu quero, na forma que eu quero, eu fico de cara emburrada e não quero mais saber. Não é assim que as coisas funcionam, não. Vamos acordar, vamos despertar e entender. Guerreiras de oração, homem e mulher de Deus que vai ouvir esta mensagem, que está ouvindo agora e que vai ouvir depois, entenda isso. Cristo te ama, mas Ele te chama com amor e com uma responsabilidade. Como eu disse ainda há pouco, precisamos entender que tem exigências. Tem exigências de Cristo. E é interessante. Eu vou até ler novamente, porque isso aqui precisa ficar bem claro na nossa mente e no nosso coração. O erro fundamental cometido por muitos cristãos é fazer distinção entre receber a salvação e se tornar discípulo, achando que são coisas diferentes, achando que é aceitável ser salvo sem assumir compromisso com as exigências mais radicais de Jesus. Eu li vários versículos dizendo aqui, e todos esses versículos estão relacionados a Jesus falando aos seus discípulos. Jesus diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que não renunciar às suas próprias vontades, não é digno de mim. Precisamos entender que Cristo nos chama para viver uma vida gloriosa na presença dEle, mas a serviço do seu reino, compartilhando do amor da salvação, mas também preparando outros para levantar outros, e esse exército do Senhor a cada dia aumentando sobre essa terra, aleluia, e ser o caráter de Cristo implantado em nós, aleluia. E como eu disse no início dessa live, isso é uma série de mensagens que o Senhor tem colocado em meu coração
baseado num livro também que é maravilhoso, que diz, né, a formação de um discípulo, como eu tenho sido confrontada. Esse livro é baseado nas Escrituras e baseado na formação de um verdadeiro discípulo de Cristo. E o Senhor me incomodou a trazer uma série de mensagens aonde nós vamos aprender os pilares da vida cristã, da vida de um discípulo. Tem pilares que precisamos compreender, que precisa ficar enraizado em nós. Então eu pergunto, eu fiz essa pergunta para mim, faço todos os dias e peço que você faça você mesmo. Como saber se sou discípulo? E hoje nós aprendemos que é necessário renunciar às nossas vontades, morrer para nós mesmos, para viver para a glória de Deus, para que a identidade de Cristo possa estar em nós. Então, minhas irmãs e meus irmãos, e você que vai ouvir essa palavra, que talvez ainda não tenha um relacionamento com Cristo, eu já digo a você, Jesus te ama. Jesus te chama, Jesus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Entenda o senhorio de Cristo sobre a tua vida. Entregue-se a Ele, renuncie às suas próprias vontades e Ele vai te ajudar. Mas isso é um processo em nossas vidas, não é de um dia para o outro, é todos os dias. Eu nego a mim mesmo, para fazer a vontade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Ore comigo. Ore a Deus comigo. Clame ao Senhor nesta noite comigo. Seja qual horário que for que você vai ouvir esta live. Ore nesse momento. Se você foi tocado por esta palavra, se o Senhor tem falado com você, se o Espírito Santo está te convencendo de algo nesta noite. Só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Ore comigo. Amado Deus e eterno Pai. Paizinho amado, que nos ama, que nos quer bem. Que tem bênçãos sem medidas para todo aquele que crê e confia em Ti. Que mima os seus filhos, que cuida, que zela. Mas o Senhor, Pai, é tudo isso. Pai amoroso, Pai bendito, que sustenta, que surpreende. Mas o Senhor é um Deus da verdade. O Senhor é um Deus, Pai, que requer algo de nós. O Senhor requer obediência. O Senhor nos criou, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor. Senhor, o Senhor Jesus veio nesta terra para se entregar por nós naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. Mas para termos vida em Cristo é necessário morrer para nós mesmos, para nos tornarmos um verdadeiro discípulo do Senhor, porque o Senhor quer isso de todo aquele que entende que precisa ser salvo por Ti. Mas não é somente para termos esse benefício da salvação, que é grandioso demais, mas temos que ter em nossa mente e em nosso coração que estamos nesta terra com uma missão, com uma responsabilidade de alcançarmos vidas. Mas precisamos nos preparar, precisamos ter o caráter de Cristo em nós. Não podemos viver nesta terra perdendo tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida de cada irmã, de cada irmão, de cada vida, Senhor, que está ouvindo, Pai, esta palavra. Que esse caráter de Cristo seja verdadeiramente enraizado em nós. Que verdadeiramente, Pai, possamos cumprir a Tua vontade. Que verdadeiramente, meu Senhor, possamos realizar, Pai, os Teus feitos aqui nesta terra, sendo guiados e orientados pelo Teu Santo Espírito. Que não seja nós que venhamos viver, mas sim o Senhor Jesus viver em nós. Que esta palavra, Pai, como o apóstolo Paulo disse dele mesmo, também, Senhor, possamos dizer:
que não é mais Cristo que vive, perdão, que não sou eu mais que vive, mas sim Cristo que vive em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amadas irmãs. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar fazendo essa live, pois é um privilégio para mim. É um privilégio. É um privilégio se colocar à disposição do reino de Deus. Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Que nesses momentos que você vivenciou agora nesta live, que Deus possa ter falado ao seu coração. E que sua vida seja transformada e que verdadeiramente eu e você possamos ter o caráter de Cristo enraizado dentro de nós. Eu louvo a Deus e agradeço ao nome do Senhor por cada irmã, por cada irmão que esteve aqui comigo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, cada uma de vocês. Um beijo, que Deus abençoe.